Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Promover a união do setor produtivo atendendo aos setores industrial, comercial e de prestação de serviços, a fim de gerar mecanismos para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, é a função da Associação Comercial de Maceió. Nesta pandemia, o comércio foi um dos setores mais afetados da economia e a Associação Comercial vem exercendo um papel fundamental, oferecendo apoio e orientação. Para explicar melhor o trabalho da Associação Comercial de Maceió, vamos conversar essa semana com Kennedy Calheiros, presidente da entidade, e aproveitar para saber quais são as perspectivas do comércio para o ano que vem. Não saia daí, a gente já volta. Presidente Kennedy Calheiros, muito obrigada por conversar conosco aqui no Alagoas em Pauta. Vamos falar sobre o papel da Associação Comercial? Vamos lá. Com certeza. Presidente, nessa pandemia o comércio provou ser fundamental para o crescimento da economia de um estado. Que tipo de suporte a Associação Comercial oferece para os empresários? Nery, obrigado por estar aqui no Alagoas em Pauta. O que a gente tem é dar o suporte à estrutura que a gente tem, uma estrutura pequena, uma entidade sem fins lucrativos, mas que vive com dinheiro do setor empresarial. Nós não temos repasse público para a entidade, vivemos os nossos serviços da contribuição dos associados. O que nós temos é uma experiência de 154 anos, nós somos a terceira entidade mais antiga do estado de Alagoas, perdemos só para o estado de Alagoas e para a Santa Casa de Misericórdia em idade, em experiência. E a função nossa é exatamente, a Associação Comercial, talvez eu precise fazer essa introdução, né? Quando ela foi criada, o setor produtivo era chamado de setor comercial. Não existia indústria, não existia agricultura, não existia o comércio. O que era o comércio? É aquela pessoa que produzia, seja de que forma ela produzisse, e negociava. E a associação, que foi criada por algodoeiros, não foi por canarieiros, ela surgiu na época para poder evitar o ataque inglês ao nosso algodão. Que interessante. Então, nessa época, o presidente nosso, que não era o mais rico, que afundou, José Joaquim de Oliveira, junto com mais 151 algodoeiros, algodoeiros que era uma das riquezas do estado na época, inclusive era chamado Ouro Branco, e a gente tem uma cidade em Alagoas com o nome Ouro Branco, ainda conhece isso, que era ali naquela área ali perto de Santana de Ipanema, naquela região inteira, se produzia o algodão do estado de Alagoas. Então os ingleses iam comprar, o que é que os ingleses queriam? Sufocar no preço e queriam levar o melhor algodão. Lógico. Então o presidente na época conseguiu associar os produtores, a grande maioria dos produtores de algodão, para que essa comercialização fosse feita em partilhas iguais. Algodão é vendido em arroba. Então todos os produtores tinham seus algodões, existia a classificação do algodão, e o inglês, quando vinha comprar, ele tinha que comprar de todos nas mesmas proporções, não podia só levar o melhor. Lógico que tinha diferença de preço entre o melhor algodão e o algodão mais com algum problema de produção, mas a partilha tinha que ser iguais. Então você não tinha aquele que não vendia o algodão e a negociação ficou mais fácil. E essa experiência que nos joga até os dias de hoje mostra que a gente está ali, uma entidade, como eu disse, sem fins lucrativos, para defender o setor produtivo como um todo. Nós temos associado as indústrias, nós temos a agricultura, nós temos o comércio, nós temos o serviço. A Associação Comercial é a mais eclética das entidades, você tem tudo isso, e é uma entidade mais que centenária, para que nós venhamos a defender o setor produtivo como um todo, lógico, com foco hoje no comércio. Maravilha. E como foi a atuação da Associação Comercial agora na pandemia, com apoio aos empresários?
fomos procurados, nós procuramos defender e fomos procurados por todos os empresários e mantivemos um contato diário com o governo do Estado, principalmente nas pessoas do secretário da Fazenda, o Jorge Santoro, na pessoa do secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias, e na pessoa do governador do Estado, e com a Prefeitura, diretamente com o prefeito de Palmeira. Nós estávamos levando o pleito, né? Tivemos atividades aí, os shoppings, por exemplo, os shoppings ficaram 109 dias fechados. O centro da cidade ficou 102 dias fechado. Outras atividades, 39 dias fechado. E a função nossa era estar discutindo com o governo os protocolos, tá certo? Do retorno à atividade econômica, seguindo os protocolos para que evitasse a contaminação em massa. Mas, ao mesmo tempo, nós alertávamos o governo, tanto municipal como estadual, que eles precisavam da fiscalização maior, coisa que não houve. As feiras de bairro, no mercado público, o Jacintinho, o Benedito Bentes, o Salvador Lira, o Tabuleiro, estou falando assim aqui em Maceió. E ali estava a fonte de contaminação, né? Dentro de tantos pedidos, era os ônibus só levar passageiros sentados, porque o que essa pandemia mostrou, que a capacidade de contaminação dela era no IV, entre essa movimentação, e realmente tem que desacelerar essa movimentação, mas veio uma segunda preocupação: como essas empresas manteriam o seu grupo de funcionários e atividade econômica viva, tá certo, fechada, sem faturamento. É terrível isso. Verdade. Né? Teve o plano emergencial do governo, que injetou muito dinheiro na economia, e também para as empresas a licença remunerada dos funcionários. Você liberava o funcionário, o governo estava pagando os salários. Isso fez com que a maioria das empresas não praticassem a demissão em massa, que se avizinhou e chegou muito perto. Então, nós levamos a nossa experiência, procuramos entender a doença, chamamos 3 infectologistas para nos dar aula dentro da associação comercial, para a gente poder saber fazer e medir os pleitos e discutir os protocolos para que se melhorasse. Fizemos ponderações ao governo do Estado e ao município desses convívios e de que forma, porque nós precisávamos voltar, porque estava se avizinhando uma crise sem precedentes. Nós ainda começamos a viver ela. Existem algumas atividades econômicas, como o setor de serviços, bares e restaurantes, que também estavam com a gente, esse setor de entretenimento também, que ainda continua parado, tá certo? E de como se resolver isso. Passados 6 meses do primeiro decreto estadual que restringia o funcionamento das empresas por causa da pandemia, como a associação percebe a situação econômica das empresas alagoanas? Em algumas atividades, vamos dividir em 2 etapas. O retorno da atividade econômica em si, que anima todos, e as sequelas que algumas empresas vão carregar durante algum tempo para poder se organizar, embora tenhamos voltado, mas principalmente do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista financeiro, o que nos preocupa muito é que muitas vezes você consegue pagar as contas do dia a dia, mas você descarta novos investimentos, novos crescimentos, e com isso você pode abrir um flanco para empresas de outros estados virem para cá, e a venda online, essa venda eletrônica, que também nos preocupa. Do ponto de vista da retomada, algumas atividades estão vendendo mais do que antes. Algumas atividades da economia, principalmente as atividades das empresas que estão lidando muito com o lar, com a casa, seja na decoração, seja no móvel, seja na reforma, porque as pessoas passaram muito tempo em casa e muitas ainda continuam, porque o Estado como um todo ainda não retornou, está nesse home office e as pessoas estão dentro de casa. Então as pessoas hoje
essa atividade econômica realmente voltou com muita força. As outras atividades econômicas estão voltando lenta e gradual, de vestuário, de entretenimento, da comida fora de casa. Elas estão voltando muito mais lenta e com muito mais sequela do ponto de vista levado financeiro. Mas o setor de alimentação, ele não conseguiu vender um pouco mais do que antigamente, porque a quantidade de restaurantes que trabalhavam com delivery, passaram a trabalhar com delivery, as pessoas pedindo muita comida em casa. Esse setor de alimentação, ele não registrou nenhum crescimento? As empresas que conseguiram se adequar rapidamente à entrega por encomenda, o delivery, o food da vida, e essas conseguiram ter muito crescimento. Outras que tinham como foco principal o atendimento presencial e também não conseguiram se adequar por falta de expertise na atividade econômica, essas estão passando muita dificuldade. Alguns restaurantes que nós conhecemos aqui em Maceió, eles passaram por muita dificuldade, mas foi um grande alento pedir a comida por telefone, ou o Pegue Leve. Isso. Né? Isso realmente fez com que essa atividade econômica e outras, inclusive no setor de comércio também era permitido, seja no setor de roupa, era o Pegue Leve. Só que a roupa as pessoas precisam experimentar. E com a Covid nem experimentar pode, né? Porque quando alguém experimenta, pode passar para outra. Né? Então, todas as atividades econômicas, elas umas estão muito bem, mesmo tendo que enfrentar as dificuldades, porque a diferença entre uma empresa fechar um ano com lucro ou prejuízo é um mês. E quase todas fecharam, tiveram aí, o menor prazo aí que ele teve de empresas fechadas foram 39 dias. Quer dizer, um ano que vai ser longo para se recuperar. As empresas que não tinham dívida, essas empresas aqui não, elas conseguiram e já estão oferindo lucro. E as outras estão parcelando, estão correndo atrás. Nós tivemos alguns benefícios nas empresas, nós tivemos uma reunião, um outro assunto da associação, com o Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste, a gente viu que ele tinha uma linha de crédito aberta desde que Alagoas decretasse calamidade pública. Quando nós tivemos essa reunião com o Banco do Nordeste, de imediato, nós procuramos o governo do Estado, o governador estava muito relutante, eu liguei para o secretário da Fazenda, o secretário se dirigiu ao Palácio e viu que era a melhor saída e comprou essa causa nossa junto ao governador e foi encaminhado para Brasília o pedido de calamidade. Com isso, nós conseguimos um juro bem mais em conta com o Banco do Nordeste, e um parcelamento muito mais longo, e a suspensão principal foi de todas as dívidas. Quem tem alguma dívida no Banco do Nordeste, ela está suspensa, aí entrou com o pedido, ela está suspensa até janeiro. Quando chegar em janeiro, tá certo, que ela vai ser parcelada em virtude deste pedido nosso, e que o grande soldado nosso foi o secretário Jorge Santoro, junto ao governador, que a princípio estava relutante. Entendi. Falando em janeiro do ano que vem, quais são os principais desafios das empresas para o próximo ano, para 2021? Você consegue destacar? Tem aquela música do Lulu Santos que diz: nada que foi será igual ao que já foi um dia. Né? Então, nós temos que nos reinventar. Vai ter a venda presencial, vai ter a venda de shopping, a venda de impulso, mas nós temos que antever o que é que o consumidor quer. Por exemplo, setor imobiliário, botando área de construção civil, ficou muito claro que apartamentos vai dar uma segurada e vai ser incrementado condomínios de casas horizontais. As pessoas querem mais espaço para receber seus amigos, para seus filhos, e não ter meramente uma casa dormitório, né? Então vai ter essas mudanças todas.
o atendimento presencial vai diminuir, o atendimento online, o atendimento em casa, pessoal, tudo isso vai se mudar. Nós vamos ter uma mudança drástica na forma de convivência, aquela forma de convivência efusiva de boate, dessas áreas ainda permanece, mas a maioria das pessoas não vão querer mais. Então, nós temos que nos antever o que é que podemos oferecer. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, Daniela, você quando quiser montar um negócio, você tem que ter 5 respostas para 5 perguntas. Você vai vender o que, a quem e o por quanto. Quando você tiver essas 3 respostas, que é descobrir o mercado, aí você vai ter que produzir o que eles querem. Então, depois dessas 3 perguntas, você vai ver como eu vou produzir e por quanto eu vou produzir, para a conta fechar. Quando você tem isso, você tem um bom negócio na mão. E todas essas pessoas vão ter que se refazer essas perguntas. O que é que o nosso consumidor quer hoje? O que é que ele quer? Porque as respostas mudaram. As respostas mudaram, né? Hoje os consumidores estão com um comportamento completamente diferente. Todos nós mudamos e daqui para frente nós vamos mudar a nossa forma de viver, nossa forma de consumir, nossa forma de se relacionar. Então tudo isso vai influenciar diretamente na situação das empresas, né? Na situação econômica das empresas. Então é necessário realmente que as pessoas refaçam essas perguntas, entendam o novo posicionamento do seu negócio nessa nova realidade que já se anunciou para a gente e que a gente está vivendo aí, né? Então acho que é mais do que necessário, é urgente fazer essas perguntas. É urgente, né? Eu já conversei isso com o governador, conversei isso com o secretário Fábio, conversei isso com o secretário Santoro, inclusive algumas atividades econômicas no Estado. Nós temos que fazer uma escola, uma matéria empreendedorismo dentro das escolas. Uma das coisas que a gente tem que ensinar muito nas escolas hoje, o que eu não quero para mim, eu não posso dar aos outros. Você vê muitas vezes um funcionário de uma empresa tratando mal o cliente, mas ele quer ser bem tratado lá na frente. A gente precisa mudar esse conceito das pessoas. Você tem que dar o sangue onde você está. Porque antes de você fazer a empresa lucrar ou não, está a sua dignidade no atendimento. Claro. Está você como pessoa ali fazendo o melhor seu para ser reconhecido. E a gente vê que é uma coisa que você tem que mudar isso um pouco na alma do maceiense, um pouco da alma da alagoana, um pouco da alma do brasileiro. Como um todo, né? Do brasileiro como um todo. Acho que isso é absolutamente importante e necessário. Presidente, estamos no processo eleitoral para a Prefeitura de Maceió. Que sugestões você daria para os candidatos a prefeito fomentarem a economia da cidade? Nós, primeiro, temos que entender, uma das coisas que eu ouço muito, é porque a vocação de Maceió é o turismo. A vocação de Maceió não é o turismo. O que Maceió tem são praias, temos um presente de Deus. Isso. Que são as praias. Vocação natural é outra coisa. Nós temos que qualificar essas pessoas, criarmos entretenimento para as pessoas. Na área de turismo, precisamos trazermos um turista mais eclético. Nós estamos trazendo muito aquele turismo CVC, que é fantástico, que dá base, mas não pode ser aquele muito turista baixo, que vem, né? Que é tudo muito dirigido, muitas vezes ele não vai para o almoço, porque às vezes vem com um pouco de dinheiro contado. Então você precisa abrir o leque. Precisamos ter atrações em Maceió a vida inteira, como por exemplo São Paulo, né? Não vamos comparar, mas São Paulo você tem um turismo constante. Sim. De tudo. E não tem beleza natural nenhuma. Não tem uma praia, né? Não tem uma beleza, não tem nada. Então nós temos que ver o que é que nós podemos desenvolver para que a gente tenha um turismo mais constante e um turismo de melhor valor agregado. Precisamos ver a indústria, de que forma nós podemos fazer em Maceió e nas outras cidades do estado
O que é que nós podemos trazer o setor industrial, que nós temos pouca indústria. Atrair mais indústrias para o Estado. Mais indústria para o Estado. Porque você só tem, Daniela, você só produz duas coisas: agricultura ou indústria. Isso é um poder de transformação. Comércio e hotéis seriam serviços, é tudo serviço. O que é que o comércio é? É um oportunismo de achar quem está vendendo, compra para procurar vender a quem quer comprar. E o turismo também, é aquelas pessoas na hora do seu lazer. Então nós temos que fazer uma economia eclética, nós precisamos fazer toda essa distribuição de todas as áreas econômicas do estado de Alagoas. Tá certo? Por exemplo, hoje Recife hoje é referência na área médica. Muita gente vai. Então você gera ocupação de hotéis, você gera ocupação de restaurantes, você gera uma empregabilidade na área médica. Em outros lugares você vai desenvolver. O estado de Alagoas, quando você sai de Maceió, e vamos ser realistas, tirando Arapiraca, é um estado paupérrimo. Você tem que dar opções a quem mora em Delmiro Gouveia, em Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, União dos Palmares, Penedo. Tem que se procurar atividades econômicas para gerar empregabilidade, porque nós somos muito pobres. Então, nós precisamos olhar o Estado, eu até estava conversando com você, com olho para o futuro. O que é que nós esperamos do nosso Estado daqui a 20 anos? O que é que nós precisamos fazer para gerar riqueza? Porque eu, nas minhas palestras, eu digo uma frase, o seguinte: dinheiro não nasce público, Daniel. Dinheiro só nasce privado. Desde alguém que planta um cantinho de macaxeira no fundo de casa, a consome e as vende, você gerou riqueza. E o governo arrecada o tributo nesse produto para voltar com serviço para a população. Exato. E às vezes a gente fica esperando que essa riqueza nos venha. Não vem. Nós temos que procurá-la. Então temos que procurar de que forma? Quem é o prefeito da sua cidade que está mais comprometido em pôr ordem na cidade? Também acho. Que bota uma filosofia de futuro para a sua cidade. Tá certo? Quem vai ter aquela pessoa que a gente tenha confiança, que tem mais responsabilidade com as coisas. E não em algumas aventuras que a gente vê aí ao longo do nosso tempo. Com certeza. Dá para ter aventura. Não. Aventura sou eu com você no final de semana. Exato. Não temos espaço mais para aventuras, né, presidente? Não temos. E vivemos muito nisso, né? Não existe salvador da pátria, né? Nós não vamos ter. Nós vamos ter pessoas que formam uma equipe competente, tá certo? É o que a gente deseja, de que a gente consiga desenvolver a economia do Estado como um todo. E quando a gente passa ali naquela favela Sururu de Capote, a gente pergunta: nós temos solução? O que é que nos levou a acontecer aquilo? Porque não adianta só resolver aquilo dali, que às vezes é fácil. É a causa. Como não acontecer? A causa. Se você não fizer um estado eclético, Maragogi com turismo, Novo Lino, que vai ali por dentro com uma indústria canavieira, uma indústria de doce, como Pernambuco, quase toda a cidade tem uma indústria. Alagoas quase nenhuma. É verdade. Nós precisamos mudar. Indústria, nós podemos contar nos dedos de uma mão quantas indústrias há no estado. Imagina em cada cidade, né? Em cada município. Infelizmente ainda não temos. Presidente, a Associação Comercial de Maceió realiza anualmente a maior campanha de varejo do estado, conhecida como Natal Premiado, em parceria com o Sebrae, com a Prefeitura, o governo e outros apoiadores. Esse ano a campanha terá um tom ainda mais especial? Nós precisamos entender. Eu aprendi, um ganhador, uma ganhadora me deu uma aula um dia. A gente foi entregar o prêmio, o carro. Ela disse... Aí eu fui fazer uma pergunta, conversando com ela.
Não é o cupom, nem o prêmio que isso dá, mas vocês nos deram a chance de ter a sorte. E eu tive a sorte de ganhar. Eu acho que a campanha, ela além de movimentar a cidade, né, faz com todo, quando a gente faz com o Sebrae, as empresas que são do Simples, elas compram num preço mais em conta e num parcelamento maior a participação dela. O Estado e o município é sempre vinculado às notas fiscais, né, para que a gente tenha um programa de educação fiscal. E o principal é gerar alegria, tá certo? A gente sabe que às vezes não é um fator decisivo na compra, ou às vezes o é. Não, eu não tenho aqui o cupom, vou buscar em outra empresa. E essa campanha, ela visa o seguinte: retribuir essa chance ao consumidor que passou o ano inteiro participando e comprando nas nossas empresas. Então, as empresas procuram se juntar nessa época, juntamente com o Sebrae, governo do Estado e governo municipal, para que a gente retribua a eles com alguns prêmios, tá certo? Essa chance de voltar e que cria aquele momento alegre, participativo. Na última campanha, nela foram 7 milhões de cupons. Nossa, muita coisa, muita coisa. Foram 27 toneladas de papel de cupom. Nossa. É uma coisa que começou com ela vendendo 200 mil cupons. E ela hoje, ela gera essa alegria. É uma campanha transparente. No dia do sorteio, nós chamamos as crianças que estão ali para aleatória, no público que está assistindo, para mostrar a transparência. Nós temos a fiscalização da Caixa Econômica Federal, que é o órgão habilitado pelo governo federal para que nos fiscalize. Nós nunca tivemos uma reclamação. Aqueles clientes que às vezes não nos procuram, nós vamos levar o presente na casa dele, o prêmio na casa dele, né, para que a gente possa exatamente mostrar a nossa lisura. E esse ano nós vamos ter, vai ser uma campanha forte, até que o nosso governador disse que ia nos ajudar bastante nessa campanha para que gere essa alegria em todo o consumidor alagoano. E é isso que a gente está precisando, né? Estamos precisando de um respiro, de uma esperança, de uma vontade de dar certo depois de um ano tão difícil. Acho que o mais difícil das nossas vidas, né? Então, o Natal Premiado, ele virá para justamente dar esse alento para a gente e dizer que há esperança, que há luz no fim do túnel, que vai dar tudo certo no ano que vem. Muito obrigada, presidente, pela sua participação. Obrigado. Aqui no Alagoas em Pauta. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E sucesso para a associação, para a sua campanha e seus projetos. Obrigado a vocês, sucesso. E nessa campanha tem uma frase que eu gosto muito de falar: a alegria é a coisa mais importante da vida. E a campanha nossa, ela vai dar essa alegria nesse final de ano, num ano difícil. Não vamos dizer que foi perdido. Não, difícil. Alguns daqueles que tiveram de sabor de perder o familiar, é uma tristeza. Mas temos que entender que aprendemos com isso. Foi um ano de aprendizado. Verdade. E um aprendizado que nós temos que transformar agora em proatividade, em melhores resultados. De transformação. Obrigado a você, Daniela, e sucesso aí a vocês todos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. No programa de hoje, conversamos com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, sobre a atuação da entidade e o apoio dado aos empresários durante a pandemia. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!